Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E eu quero ler alguns versículos da palavra para você. Está escrito assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os olhos. Assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentiras, dizendo: assim disse o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado nada. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e necessitado, e o estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu acabei de ler para você alguns versículos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 26 até o versículo 31. E aqui o Senhor faz uma descrição do que está acontecendo, do que está diante dos seus olhos, né? O que eu li aqui é a palavra do Senhor falando a respeito do que ele enxerga, do que ele vê. A situação é essa que nós acabamos de descrever. Os seus sacerdotes transgridem as minhas leis e profanam as minhas coisas santas. Ao impuro chamam de puro, ao puro chamam de impuro, não fazem discernimento entre o bom e o mal, o certo e o errado. E parece-me que é muito semelhante ao que nós vemos nos dias de hoje. É muito semelhante ao que está acontecendo, mais do que nunca, nós vemos que isso está acontecendo. E o Senhor traz essa palavra, essa descrição, que se encaixa perfeitamente para o que nós vemos nos dias de hoje. É triste dizer, mas se nós olharmos ao derredor, é o quadro que nós vamos enxergar, é aquilo que nós vamos assistir. Existe gente correta, existe homens e mulheres de Deus corretos, sinceros, verdadeiros, que estão pregando o Evangelho com sinceridade, existe. Mas a quantidade de gente falsa, que está oprimindo, que está pregando um evangelho mentiroso, pregando heresias, apostasia, é muito maior o número dessas pessoas do que os verdadeiros homens e mulheres de Deus, né? Mas os olhos do Senhor estão contemplando toda essa situação. O Senhor não está indiferente a tudo que está acontecendo. O Senhor está vendo, acompanhando e observando, e as mãos do Senhor estão estendidas sobre todos. E um dia todos darão conta na presença de Deus do que tiverem feito. Quando chegarmos diante do Senhor, não vai haver argumento, não vai haver maneira de persuadir o Senhor, porque o Senhor vai cobrar aquilo que nós fizemos das nossas vidas e dos nossos corpos. Mas o mais importante dessa palavra que eu acabei de ler, que o Senhor diz que Ele procura aquele que possa se colocar na brecha, no lugar onde possa clamar ao Senhor por essa nação, por essa situação que nós vivemos. E o que eu quero transmitir para você nessa oportunidade é:
precisamos nos levantar, precisamos despertarmos nós, homens de Deus, mulheres de Deus, para nos colocarmos na brecha de oração, no espaço de oração. É tempo de clamar, é tempo de buscar ao Senhor, buscar a face de Deus. Não adianta somente vermos, comentarmos, analisarmos as coisas erradas que estão acontecendo. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos o dever de nos colocarmos na brecha de oração diante de Deus. Buscarmos a face do Senhor e clamarmos por toda essa situação. Afinal de contas, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Cristo para o arrebatamento da igreja. Não adianta nós termos consciência do que está acontecendo ao nosso derredor, não adianta nós olharmos e contemplarmos e vermos, observarmos os falsos profetas, as heresias, as apostasias que estão acontecendo, os escárnios que estão fazendo com a pessoa santa de Deus, a pessoa santa de Jesus, escárnios dirigidos ao Espírito Santo de Deus. Nós temos visto isso, mas existe um local que Deus espera que nós estejamos. É na brecha onde buscamos a sua face, a sua presença em oração. E a nossa convocação nessa pequena reflexão. Nesse momento eu quero lembrar para você as palavras desse versículo que aqui está no livro de Ezequiel, capítulo 22, onde o Senhor Deus diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Será que você tem tido tempo para oração? Será que você tem tido tempo para se colocar na brecha, clamando pela face desta terra, clamando por essa situação que nós estamos vivendo? Deus espera intercessores. Nós temos que levantar nossa voz de oração, nós temos que ter o nosso coração quebrantado e comovido diante de tudo que nós vemos, desse desprezo à palavra de Deus, desse evangelho desfigurado que estão pregando. Nós temos uma obrigação, temos um dever, temos uma responsabilidade diante de Deus e diante das almas que estão perecendo. Porque só a verdadeira palavra de Deus, só o verdadeiro evangelho, só o verdadeiro anúncio de Cristo vivo é que pode transformar as coisas. E nós temos essa arma, essa ferramenta ao nosso dispor, que é o tempo de oração, o tempo de clamor, o tempo de buscar a face de Deus. Deus está procurando servos dele, servas dele, que se coloquem na brecha de oração, no espaço dedicado à oração, do clamor, para que o Senhor tenha misericórdia dessa terra, tenha misericórdia dessas vidas que estão perecendo. Em nome de Jesus, que essa palavra, nessa oportunidade, traga para você, ao seu coração, uma mensagem de despertamento, um alerta, que nós precisamos nos colocar na presença do Deus vivo. O nosso Deus é vivo, o nosso Jesus é vivo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não podemos ser negligentes na oração. Não podemos ser negligentes em buscarmos a face de Deus, em pregarmos o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, o evangelho salvífico, que anuncia Jesus como Salvador. Eu convoco você nessa oportunidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar na brecha de oração, vamos nos colocar na brecha de intercessão. Nós precisamos buscar, clamar pela face de Deus. Olha ao derredor, vê o que está acontecendo. Ficamos espantados, ficamos chocados muitas vezes diante das coisas que vemos acontecendo. O Senhor falou quando ele não disse nada. Hoje é uma enxurrada de profecias e palavras falsas que só ameaçam e não se cumprem porque não são da parte de Deus, são proferidas pela carne, são profecias criadas na mente humana e não da parte de Deus. Os dias são difíceis, mas em nome de Jesus, se levantarem os intercessores, precisamos acordar na madrugada, ter tempo para buscar a face do Senhor na madrugada, às 3 horas da manhã, às 2 horas, às 4,
dobrarmos os nossos joelhos, colocarmos o nosso rosto em terra e clamarmos por essa terra, pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua nação. Nós precisamos clamar. Intercessores, despertem. Intercessores, acordem. Esses intercessores se levantem para clamar diante de Deus. Levantemos as mãos e clamemos ao Senhor em nome de Jesus, para que o Senhor conceda vitória à sua igreja nesses dias finais que antecedem o arrebatamento da igreja. E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, eu oro a Ti agora por esse momento de reflexão, Senhor, aonde a Tua palavra no livro de Ezequiel, nesses versículos que eu li no capítulo 22, nos exorta a nos colocarmos na brecha de oração, na brecha de intercessão, buscando a Tua santíssima face nesses dias de trevas, nesses dias de combate espiritual. Senhor, levanta os Teus intercessores, levanta esses homens e mulheres que me ouvem nessa reflexão. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os Teus valentes, fortalece os Teus valorosos obreiros e obreiras, em nome de Jesus. Alcança os lares representados, as famílias representadas pelo poder do Teu Espírito, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, vamos orando, marchando, porque a Igreja de Cristo marcha de joelhos. Um grande abraço e nos permitindo o Senhor, até a próxima.